Agora eu chamo a senhora Silva Moreira Ayubi. Ela é médica graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, doutora em medicina, livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, tem experiência na área de cardiologia, com atuação em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, cardiotoxicidade relacionada a quimioterápicos e condições associadas à insuficiência cardíaca. Atualmente está como médica assistente da unidade de insuficiência cardíaca e transplante do Instituto do Coração, da USP São Paulo. E vai falar aqui para a gente. Muito obrigada, doutora Silvia Moreira, por ter aceito o convite. E hoje ela vai falar um pouquinho, esses 5 minutinhos, por que se preocupar com insuficiência cardíaca? Há como reduzir o risco de desenvolvê-la? Quem deve se preocupar mais? Por favor, doutora Silva, o palco é seu. Tá no mudo, Silvia. Ainda está no mudo. Precisa clicar no microfone. Agora estão me ouvindo, né? Desculpa. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar aqui. É um prazer poder conversar um pouco com vocês. Eu vou compartilhar alguns slides para a gente poder discutir. O tempo é pequeno, mas eu vou tentar compartilhar. Vocês estão me enxergando? Sim. Então, Sim. a nossa pergunta, né? Por que se preocupar com a insuficiência cardíaca? Há como reduzir o risco de desenvolvê-la? Quem deve se preocupar mais? Então, primeiro eu queria trazer aqui esse panorama, né? Que aproximadamente 2% da população mundial tem insuficiência cardíaca, aí de acordo com os países, mas em média 2%, e um grande custo, principalmente nas hospitalizações, em torno de 60% a 70% dos custos em hospitalizações, é um custo realmente muito grande para os sistemas de saúde, independente de ser privado ou público, né? E quem são aí, talvez, os pacientes que mais têm custos são aqueles pacientes idosos, principalmente acima de 65 anos, né? Que são os pacientes, talvez a insuficiência cardíaca é a principal causa de internação hospitalar após os 65 anos, e a gente observa aí pelas curvas de crescimento da nossa população, que são realmente esse grupo de indivíduos que vão mais crescer aí ao longo dos próximos anos, então realmente essa é uma preocupação importante. Por outro lado, eu trouxe aqui, isso aqui é uma visão dos estágios de insuficiência cardíaca, as porcentagens. Então, a gente vê aqui o estágio A, que são aqueles pacientes com risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas não tem doença, e a gente colocar essa classificação nos grandes estudos epidemiológicos, seja no estudo Framingham, estudo MESA e ARIC, por exemplo, a gente vê que aproximadamente 20% a 50% da população estaria em risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Aí o que a gente pensaria nesses pacientes? É pacientes que têm fatores de risco para desenvolver uma doença coronariana e eventualmente desenvolver um infarto, uma miocardiopatia isquêmica, é um paciente com uma hipertensão descontrolada e tem aí chance de desenvolver uma miocardiopatia hipertensiva, é um paciente que teve contato com doença de Chagas e no segundo momento pode apresentar doença de Chagas, um paciente que foi submetido a uma quimioterapia e no segundo momento vai desenvolver uma cardiopatia por quimioterapia. Então, a gente tem uma gama grande de pacientes que estão sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Isso é um grande problema de saúde pública, uma taxa alta desses pacientes necessitam depois um atendimento especializado e com um custo grande em relação a isso. Por outro lado, outro dado que é importante, que a gente pensa em prevenir, talvez importante, além de prevenir a prevenção básica, talvez tentar fazer um diagnóstico precoce desses pacientes, porque hoje em dia a gente vê que os pacientes que são diagnosticados em insuficiência cardíaca precocemente têm uma grande chance de reverter a doença cardíaca e, eventualmente, trazer para
voltar a ter uma função cardíaca praticamente normal. A gente observa, isso é um dado aqui do Instituto do Coração, mas replica um pouco dos dados da literatura, em torno de 25% a 40% dos pacientes que se manifestam com insuficiência cardíaca, em algum momento, podem reverter. Então, a gente vê que tem uma taxa grande de pacientes hoje que, com o tratamento efetivo, a gente consegue reverter a disfunção ventricular e trazer eles para um patamar de muito menor risco de mortalidade e melhora dos sintomas. A gente observa aqui à esquerda, em verde, são aqueles que recuperaram a função ventricular e permaneceram com a função ventricular recuperada. A gente observa que eles têm uma sobrevida muito maior do que aqueles pacientes que nunca reverteram a disfunção ventricular. Então, a gente vê que a gente tem uma gama grande de pacientes com insuficiência cardíaca, em que a gente, eventualmente, prevenindo os fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca, a gente já tem um avanço grande, e naqueles que desenvolvem insuficiência cardíaca, a gente tem uma grande parte deles que a gente consegue reverter essa disfunção. E qual seria, então, uma das principais fatores que vão favorecer a reversão da disfunção ventricular? É um diagnóstico precoce. Então, além da gente prevenir os fatores de risco, talvez nos pacientes que tenham fatores de risco, a gente tenha que fazer um segmento próximo para detectar a disfunção ventricular antes que ela se torne de sintomas muito graves, porque se a gente consegue detectar os sintomas precocemente, a gente tem uma chance muito grande de reverter a disfunção ventricular. Então, isso é um outro dado muito importante. A gente vê aqui, talvez entre os fatores que mais predispõem a recuperar a função do ventrículo é uma menor duração da insuficiência cardíaca, então a gente tem que fazer esse diagnóstico precoce para tratar o paciente adequadamente e reverter essa disfunção ventricular. Então, eu diria, como dados importantes, pensando na prevenção e na importância, é uma doença que afeta uma porcentagem grande da população mundial. A gente vê que aí em grandes estudos epidemiológicos a gente tem uma grande porcentagem da população que está em risco. Então, tratar os fatores de risco para prevenir a insuficiência cardíaca é importante, que isso vai reduzir um custo grande a seguir, e mesmo naqueles pacientes que a gente deve seguir próximo, tentar fazer um diagnóstico adequado precocemente para instituir esse tratamento rapidamente, e aí uma boa parte desses pacientes a gente vai conseguir reverter a disfunção ventricular e melhorar a sobrevida desses pacientes. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Silvia, pela excelente explanação.